Existem alguns livros que, quando foram publicados, foram considerados livros difíceis e, para algumas pessoas, quase ilegíveis, pelo seu conteúdo e pela forma despretensiosa como foram apresentados. Despretensioso quer dizer, quando se apresentava um assunto fora do comum, quando se falava de uma coisa desconhecida pela maioria, como é o assunto deste livro Iberá e a Nuteia. Então, os livros entram diretamente no assunto, não ficam fazendo uma introdução para apresentar uma coisa que ninguém conhece ou quase ninguém conhece. Por isso é um livro despretensioso. É um livro que não pretende estar explicando as coisas e nem convencendo ninguém. Os livros chegam e colocam as coisas e aqueles que têm a ver com aquilo sentem, compreendem pelo coração. Então aquilo é aceito e assimilado mesmo que a gente não compreenda muito. Nessas coisas a gente tem que passar por essa experiência do encontro, se há uma coisa que a gente realmente nunca viu. Então é uma experiência de um encontro. É como você encontrar uma pessoa que você nunca viu. E nós temos que aprender a encontrar uma pessoa que a gente nunca viu e encontrá-la, sem ter aquela bagagem de conhecimento sobre ela, sem ter tido experiências com ela, sem saber quem ela é. Todas estas coisas do relacionamento comum. Você encontra uma pessoa que você nunca viu, você não sabe nada dela e você tem que aprender a viver este encontro. Assim é com estas coisas. A gente não ouviu falar de tudo e a gente não tem no nosso subconsciente tudo, porque às vezes são assuntos que nós nunca abordamos em vidas anteriores. Então ele não está no subconsciente. E nós precisamos então aprender a encontrar estas coisas que a gente nunca viu, que a gente não conhece, e ver o que é que isso nos traz como energia, como vibração, como estímulo, como impulso, como sugestão ou como inspiração. Então nós estamos tomando estes lados dos livros e esses lados dos assuntos e apresentando assim diretamente. Nesta vigília que foi sobre este assunto Iberá e a Nuteia, nós falamos rapidamente dos problemas gerais destas pessoas que estão encarnadas na Terra e vimos como os centros planetários trabalham e como os centros planetários nos ajudam nesses problemas gerais que nós temos. Então, hoje nós vamos avançar um pouco com isto, porque algumas pessoas estavam perguntando como é que nós podemos nos aproximar mais destes centros planetários, como podemos passar por essa transformação que eles produzem com um mínimo de resistências e com mais liberdade. Bem, os problemas gerais daqueles que caminham aqui na Terra são recuperar o tempo perdido, porque durante muitas encarnações, antes de se entrar no caminho espiritual, antes de se tomar consciência de certas coisas, se perdeu muito tempo, se fez experiências desgastantes, se viveu várias vidas, várias encarnações sem saber porquê nem para quê, criando karma, criando vínculos, fazendo experiências traumatizantes. E isto se passa com todos, praticamente os que estão encarnados aqui na Terra. Até que a uma certa altura, estas almas ou estes seres se perguntam: mas o que é que eu estou fazendo aqui?
que é que eu estou fazendo na vida? O que é que eu vim fazer neste planeta? Para que eu vivi até agora? Sabe, precisa viver centenas de encarnações dessas meio inúteis, sem se saber para quê, para chegar a esta pergunta. Mas, na hora que esta pergunta aflora, é que começa uma trajetória um pouco mais consciente. Porque aí, tudo aquilo que está se passando, tudo aquilo que começa a acontecer, nós colocamos à luz desta pergunta: mas o que é que eu tenho a ver com isto? Para que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Que vida é esta que eu vivo? Não é? Depois de centenas de encarnações, a pessoa pergunta isto. E depois de perguntar isto, depois de algumas encarnações, ele vê, bom, eu preciso tomar uma atitude, assumir um caminho evolutivo. Afinal, como é que eu vou agora recuperar todo este tempo que se passou? Então, neste momento, nós podemos ter uma ajuda muito especial, que é uma ajuda destinada àqueles que tomam consciência destas coisas. Porque antes de nós tomarmos consciência destas coisas, a nossa matéria e a matéria do mundo é trabalhada. Nós somos sempre trabalhados, queiramos ou não. Existe uma lei evolutiva trabalhando nós todos. A evolução está trabalhando todos, tudo está incluído na evolução. Então a gente queira ou não queira, está caminhando. Mesmo nessas centenas de encarnações que a gente vivia às cegas. Mas mesmo aí, a lei evolutiva natural está agindo. Naturalmente, a gente está evoluindo. Mas quando a gente chega nesse ponto de querer tomar consciência das coisas, além da lei evolutiva, nós passamos a fazer contatos com uma outra lei, com uma lei de evolução superior. E esta lei de evolução superior é posta em prática pela hierarquia espiritual do planeta, ela estimula esta evolução superior e os centros planetários, que são esses núcleos de consciência planetária que trabalham em função da evolução superior do planeta e da humanidade também. Mas é só quando a gente desconfia que a evolução material, que a evolução natural é uma coisa elementar, é uma coisa para toda a matéria, mas que não basta para quem tem uma certa consciência, para quem desperta em consciência, então esta evolução natural não basta mais para ele. Então é aqui que a hierarquia espiritual e que estes centros planetários podem agir, podem nos ajudar, podem dar um auxílio para nós e nós podemos receber isto mais ou menos conscientemente. Além deste problema, que quase todos têm, de recuperar o tempo perdido e de mudar de lei evolutiva bem conscientemente, existe o problema de nós termos que continuar caminhando com as dores que geramos, porque tanta dor que nós geramos nos outros, por não termos consciência do que fazíamos, do que vivíamos, provocamos tanta dor, provocamos tantos acidentes, deixamos de ajudar tantos seres que podíamos ter ajudado. Então isto vai trazendo para nós um acúmulo de dores, não só as dores por aquilo que nós nos desgastamos, mas vai trazendo também parte da dor dos outros. Então tomamos consciência, entramos no caminho e vem esta tristeza assim por esse tempo perdido, vem esta insatisfação por não estar ainda como a consciência está indicando. E também nós nos encontramos cheios de dores, não só dores físicas, alguns têm dores físicas mesmo, incômodos físicos, dependendo do karma que construíram.
Mas outros têm dores morais, outros têm sofrimento espiritual. E isto tudo a gente começa a descobrir e começa a carregar quando desperta para isso. E experiências negativas também anteriores que ficam refletindo nesses momentos em que a gente toma consciência. Então, nós ficamos realmente numa situação de precisar ajuda. E há tanta coisa acumulada que a gente sente que não pode resolver sozinho. Todos passam por isso. Então é aqui que a hierarquia espiritual e os centros planetários passam a ter sentido para o indivíduo. Antes não. Antes fica uma coisa que a gente não quer nem ouvir falar, nem cogita. São informações que nem chegam até nós, porque nós não atraímos isto, então não chega. Então a gente só vai ouvir falar na hierarquia espiritual, ou só vai ouvir falar nos centros planetários, quando a gente atrair isto. Antes não. Senão isto fica aí e a gente nem percebe, nem vê. Não tem sensibilidade ainda desperta para perceber estas coisas. E nem vontade, porque está atrás de outras coisas. Tem vontade de outras coisas, não disto. Então isto não atrai, não aparece, não surge. Quando surge, e quando a gente diz, tinha isto, o que é isto? Tem hierarquia? Tem centros planetários? O que será isso? Então aí neste ponto começa uma outra experiência, começa uma outra trajetória. E nós começamos então a perceber as ajudas que podemos receber. Vamos começar a notar que há muita ajuda disponível para nós e que a única questão é você saber sintonizar com esta ajuda e saber receber esta ajuda. Porque há coisas mesmo como esta, de você ter que restaurar coisas de tantas encarnações e de você ter que ser curado de dores ou de reflexos de dores tão vastos, tão profundos. À medida que nós vamos constatando isso, nós vamos vendo que nós não podemos resolver isto. Então, esta informação sobre a hierarquia, sobre os centros planetários, isto chega no momento certo para cada um. Se ele ainda não está maduro para descobrir que ele não pode resolver certos problemas sozinhos, não adianta estar falando nestas coisas, porque não tem sentido para ele. Estas coisas são uma ajuda e são uma oportunidade de nós, à medida que vamos sendo ajudados, colaborarmos com a evolução superior. Porque tanto a hierarquia espiritual quanto os centros planetários trabalham na lei evolutiva superior. Não trabalham na lei evolutiva material, nem natural. Então, à medida que esta lei evolutiva vem ao encontro, começa a levar você num outro ritmo evolutivo, você logo vai perceber a colaboração que você pode dar para este processo. Na evolução natural, na evolução material, na evolução humana, todo mundo evolui, mas não só não contribui, como prejudica a própria evolução, como vocês sabem. Aqui na evolução superior não existe esta situação. Porque quando você entra na evolução superior e quando a lei evolutiva superior começa a trabalhar você, você já está com uma consciência que você entra naquele trabalho. E você no entrar naquele trabalho, você vai encontrar o meio de colaborar com aquela lei. Isto é uma coisa que acontece concomitantemente. Você percebe que está sendo ajudado de uma outra forma, que existe uma outra forma de evoluir, que existe uma evolução superior, supra-humana. E quando você começa a perceber isto, quando você começa a se dar a isto, você está logo ajudando, colaborando. Porque a evolução superior não é a evolução de um só. A evolução superior toma os seres como um todo, está fazendo a vida evoluir como um todo,
Então, se você entra na evolução superior, você está conscientemente evoluindo com todos os demais em certos níveis de consciência. E aqui tem o terceiro problema das pessoas que estão aqui na superfície da Terra, que é o problema de estar vivendo tudo isto, estar diante de todas estas novas fases, destas novas etapas, e eles têm o problema de deixar para trás aqueles seres queridos e coligados que não querem caminhar e que não estão ainda preparados para esta evolução. Isto é um problema e é uma prova muito delicada. Isto é, isto de você ver as pessoas coligadas, as pessoas amadas, as pessoas conhecidas, que fazem parte da tua vida, que não caminham, não querem caminhar, não caminham no mesmo ritmo, como é natural. Então a maioria não quer saber disto. E quando você descobre isto, você tem este problema de ver que os seus coligados humanos e kármicos não acompanham, querem saber disto, estão tratando de outras coisas. E aqui você precisa realmente de ajuda para lidar com isto. Porque se você não pede ajuda para isto, você vai de roldão, você regride, você fica preso no nível deles, você deixa de seguir os seus passos para ficar caminhando com eles em coisas que você já transcendeu, já ultrapassou, não te correspondem mais. Então isto é um atraso. E para se viver isto corretamente, isto é uma prova de todos passam por isto. É preciso ajuda para você resolver esta situação. E você vê que você não resolve. Você não resolve porque você não é dono do outro, você não é o eu superior do outro, você não tem mão sobre o karma do outro, você não pode abrir a consciência do outro. Isto tudo são coisas delicadas, são coisas que são um problema para quem está neste ponto evolutivo. Há pessoas que fazem isso tranquilamente, sem nem pensar que isto é um problema, porque ainda não estão prontos. Eles param de caminhar, se paralisam, porque tem o outro do lado que não anda. Então eles tranquilamente param. Quer dizer, não despertou ainda para o que isto quer dizer. Ele ainda não compreendeu o que significa ele parar porque o outro não vai. Ele não sabe que repercussão tem isto no universo. Que repercussão tem isto na evolução da humanidade? Bom, só por isso que foi dito, todo mundo está perguntando, mas como fazer com isto? O que nós queremos chegar? Ninguém é capaz de lidar com isto sozinho, porque você não tem conhecimento suficiente para dizer, olha, até logo, nos encontramos daqui a 10 vidas. E você vai para onde tem que ir, daqui a 10 vidas você vê o que aconteceu. Tem casos que é de fazer isto. Mas tem casos que não é para fazer bem isto. Mas aí como é que você vai saber? E se não for fazer isto, que é muito simples até logo. Isto é muito simples. Mas quando não se trata disso e quando há uma dúvida que não é isto, o que é? Então aqui que você precisa de ajuda. Porque ajuda para fazer isto, seguir seu caminho e deixar o resto, isso não precisa de ajuda. Isso você vai com o teu próprio impulso. Você deve ter força para fazer isto. Se chegou o momento, você tem força. Agora, se não é bem isto, aí você precisa de ajuda. Então, esta hierarquia espiritual, que está vendo a evolução superior e os centros planetários, tem a possibilidade de tratar disto. Mas nem a hierarquia e nem os centros espirituais, com a energia que tem, invadem uma pessoa. Ninguém é invadido por isto. Isto não trabalha ninguém compulsoriamente, neste nível que nós estamos vendo o assunto. Então, nós precisamos realmente da ajuda e temos que, a uma certa altura, reconhecer que precisamos de ajuda. Porque enquanto nestas situações formos em frente sem pedir ajuda,
formos em frente com a nossa experiência, com o nosso sentimento, com o nosso modo de pensar, com a influência dos outros, se você vai tratar disso, levando em conta estas coisas, você vai se envolvendo cada vez mais com o karma material. Você vai se atrasando, caindo de vibração, porque tudo isto, mesmo a tua experiência anterior, não basta para você resolver este tipo de problema ou estes tipos de questões que os seres encarnados que chegam num certo ponto de despertar têm para resolver. Bem, a hierarquia tem um conhecimento do plano evolutivo naquilo que diz respeito à evolução dos seres humanos em geral, ou das almas, ou dos espíritos, das mônadas. Então a hierarquia que conhece o plano pode nos inspirar a cumprir o plano, pode nos preparar caminhos para nós cumprirmos o plano. Tudo isto a hierarquia pode fazer. A hierarquia pode internamente nos fortificar, nos abençoar, irradiar para a nossa alma, para o nosso espírito, de forma que a gente tenha força para ultrapassar estes pontos, transcender estes momentos. E os centros planetários têm a possibilidade de trabalhar a coisa do ponto de vista material, inclusive. Então, se a hierarquia ilumina o caminho e se ali existe um momento kármico favorável para nós seguirmos por aquele caminho iluminado, e se nós estamos com a intenção de seguir aquele caminho iluminado, o centro planetário tem condições de transformar as coisas que são mais resistentes. O centro planetário tem possibilidade de mudar esta situação. O centro planetário tem possibilidade de mexer com a matéria, não só com a matéria mental, que pode estar resistente em um ser, mas também a matéria astral, a matéria etérica e até o âmago da célula física, até as células dos nossos corpos físicos podem ser tocadas no seu âmago, no seu centro, na sua essência, pelo trabalho desses centros planetários. Então, quando nós ouvimos Iberá, quando ouvimos a Nuteia, ou quando ouvimos o nome de outros centros planetários que conhecemos, então nós estamos diante de uma força, diante de uma possibilidade de transcender aspectos materiais e humanos também, aspectos naturais, aspectos físicos, aspectos astrais, mentais, endurecidos, cristalizados, velhos, relutantes. Esses centros planetários, se a nossa intenção é transformativa e se a hierarquia da luz está presente e se o caminho está aberto, nós temos nos centros planetários realmente o que nos falta nesses momentos. Então, todas aquelas forças desajustadas em nós, antigas, que não são só nossas, é um aglomerado de forças nossas relutantes, de forças que absorvemos do próprio planeta, do psiquismo coletivo. Então há muita coisa desajustada no conjunto do nosso ser. E a hierarquia ilumina, a hierarquia cura, mas tem um trabalho nesta matéria que é um trabalho mais próximo ao nível material. Então aqui a hierarquia espiritual trabalha com os centros planetários, sobre a vida, sobre o planeta, sobre a humanidade, sobre cada indivíduo que está se deixando trabalhar, sobre cada indivíduo que está neste caminho. Então estas forças desajustadas, que nós não poderíamos ajustar, porque não temos meios,
Como vamos ajustar uma força que começou a ser gerada e que foi se somando com outras desde o tempo da Lemúria, desde as nossas encarnações na Lemúria? Depois vieram todas as encarnações na Atlântida, aonde o corpo emocional foi formado, foi desenvolvido, foi viciado, ficou doente. Então, como que nós vamos resolver isto hoje? Quando estamos neste momento de transição do nível humano para um nível supra-humano. Desta situação de homens, dessa situação de ser humano, para seres supra-humanos, para seres espirituais. Então nós precisamos realmente da ajuda de tudo isto, da presença de tudo isto na nossa vida, porque isso se comunica com o nosso ser sem nenhum problema de tempo, de espaço, nem de condição física. Não há nenhum problema, porque isto tudo trabalha em outras dimensões, sem nenhum limite de tempo e de espaço. Não há tempo que corre nestas coisas. Não há espaço, não há distâncias. Então, um centro planetário pode estar atuando sobre um ser encarnado que tenha corpo mental, emocional, corpo físico, que tenha vínculos com a matéria da superfície da Terra, como o centro planetário pode estar atuando sobre o indivíduo que é desencarnado, é uma consciência livre, está em níveis superiores, até em nível divino, e o centro planetário trabalha naquele nível também. Não há limite de tempo, nem de espaço, nem de idade, não há limite algum. Então se fala, bom, mas nós temos um aglomerado que vem da Lemúria. Aquilo para um centro planetário não é nada. Para um centro planetário não existe a Lemúria assim como existe para nós. Longe, que a gente até não tem mais mão sobre aquilo, não tem mais nem a memória sobre aquilo. No centro planetário aquilo está presente como está presente hoje. Não existem esses limites que existem para nós. E o poder de um centro planetário, ou de alguns centros planetários reunidos, este poder, se soma ao poder do próprio planeta, então pode resolver problemas da humanidade muito profundos. Então, isto de você ajustar coisas desajustadas há milênios, isto um centro planetário pode fazer, pode ajudar que isto aconteça. Outra coisa que um centro planetário pode fazer é incorporar num circuito evolutivo certas forças retrógradas que nós carregamos. Porque às vezes nós não conseguimos dissolver uma força retrógrada. Por mais esforço que a gente faça, a gente não consegue se liberar de uma força retrógrada. Por mais que você tenha propósito até de santidade, como tantos santos que continuavam a sentir neles as forças retrógradas, é ou não é? Você não conhece isso pela biografia? Então, eles tinham forças retrógradas que, mesmo sendo santos, eles não conseguiam resolver, eles não conseguiam transformar. Os centros planetários transformam isto pegando estas forças retrógradas, trabalhando e introduzindo estas forças retrógradas no caminho evolutivo, coisa que nós não aprendemos ainda a fazer. Na medida que isto for sendo feito em nós, na medida em que as forças retrógradas de nós, indomáveis, e que os centros planetários a tomam, as canalizam para a corrente evolutiva, e no nosso ser acontece isto é, uma força retrógrada entra no circuito positivo do nosso ser e se transforma, passa a agir de outro jeito. E você vê isto, porque aquela força retrógrada para você era um atraso. Mas quando aconteceu esta transformação, quando ela entrou num outro circuito, você vai usar aquela mesma força para resolver coisas. E isto é um trabalho destes centros em nós. É uma alquimia que pode acontecer em nós. Então nós vemos, constatamos que aquilo que para nós até então
era um defeito, era uma coisa involutiva, aquilo passa a ser usado evolutivamente. Aquilo passa a ser colocado a serviço da evolução. E é aquela mesma coisa, mas ela foi transformada, ela foi canalizada, ela foi mudada e passou a ser outra coisa, passou a produzir outros resultados. E isto os centros planetários estão fazendo continuamente, com forças involutivas incorporadas na Terra e que não devem ser expulsas. Algumas sim têm que ser expulsas. Algumas têm que ser canalizadas para outros sistemas planetários. E isto também nós não temos condições de fazer. Então pode haver em nós certas forças que não sejam ajustáveis e certos pontos que não podem ser incorporados no nosso circuito evolutivo. Então aqui você não pode pegar isto e mandar isto para fora do planeta. Você pode, no máximo, se recusar a colaborar com aquilo, você pode se recusar a estar em compromisso com aquilo, mas nada disso garante que aquilo se afaste. Nada disso garante que aquilo desapareça do teu sistema de forças. Então, o centro planetário, ele tanto pode retirar aquilo do planeta com tantas outras forças que podem ser retiradas do planeta, se tem que ser resolvidas em outro lugar, como o centro planetário pode pegar aquilo e retirar de você e elevar aquilo. E se você fez karma com aquilo, você vai reencontrar aquilo depois de elevado, depois que aquilo foi trabalhado. Mas para isso precisa que você esteja já colaborando com a evolução superior, com o centro planetário. O centro planetário então retira aquilo, eleva e você vai reencontrar aquilo em um plano mais alto, porque aí você já foi trabalhado e você vai cumprir o seu karma com aquilo numa outra situação. Os centros planetários nos conhecem profundamente. Este trabalho que foi descrito, por exemplo, é o trabalho de Iberá sobre nós. Esses centros nos conhecem profundamente, porque todos estes centros ou guardam o conhecimento daquilo que é a evolução humana, ou guardam os arquivos daquilo que são as nossas situações, daquilo que é a nossa trajetória. Enfim, o centro planetário lida com coisas que nós nem podemos imaginar. Então, antes de nos entregarmos a um desvio, antes de nos entregarmos a alguma queda por não sabermos como resolver, depois de já termos feito tudo, não sabemos mais o que fazer, é para estes seres que os centros planetários são apresentados conscientemente. Porque há certos pontos em que cabe a nós colaborar com isto. Não é só o centro planetário fazer, não é só a hierarquia curar, mas tem aí uma parte nossa, tem aí algo nosso que precisa ser conscientizado e nós teríamos que colaborar aí, nós teríamos que entrar neste processo. Então os centros planetários não criam dependentes, mas a lei é que eles colaborem, eles ajudem, eles resolvam, mas não criando em nós uma dependência, nos levando a fazer juntos, nos levando a colaborar em todos esses setores, em todos esses assuntos. Mesmo porque, se nós fazemos esse trabalho em nós e colaboramos com isto em nós, nós vamos poder colaborar com outros reinos, não só com o reino humano. Podemos colaborar com os centros planetários, com a hierarquia, também com outros reinos. Aqui nós estávamos hoje vendo um conjunto de atitudes nossas, de trabalho, de exercícios nossos, que podem
nos colocar em colaboração com o Iberá e com a Nuteia. Iberá fundindo, plasmando a nossa matéria, o nosso material, a nossa forma, tanto no corpo mental, quanto no corpo astral, quanto no corpo etérico físico, o centro de Iberá transformando, plasmando isto, quanto a Nuteia, que trabalha reajustando, dando polimento, dando acabamento a esse trabalho de Iberá na nossa matéria. Então, este é um trabalho que está acontecendo continuamente quando nós aspiramos que esse trabalho seja feito e quando nós estamos já preparados para colaborar com este trabalho na matéria, nos nossos corpos. Nós podemos, por exemplo, nos nossos momentos de quietude ou nos nossos momentos de exercício espiritual, antes de adormecer ou antes de começar a lida do dia, ou interrompendo os movimentos do dia para fazer algum trabalho nesse sentido, nós podemos aproveitar, podemos nos valer desta energia presente e de todas essas informações que recebemos e estar diante desses centros planetários com a nossa consciência, com a nossa imaginação e como que dizendo a eles: eu vos saúdo. E se você sente ali uma comunicação, se você sente a presença disto que você está saudando, você acrescenta uma palavra que nestas situações tem muito valor, que é a palavra irmão. Então você diz: eu vos saúdo, irmãos, para os centros planetários. Para os centros planetários que você está imaginando, considerando presentes. Seja Iberá, seja Nuteia, qualquer dos centros planetários. Então, eu vos saúdo, irmãos. Esta frase tem muita força. E se esta frase é pronunciada de verdade, se isto estabelece realmente uma relação, se você sente a relação, você vai observar que naqueles momentos o ego diminuiu. Ou o ego desapareceu por completo da tua frente e ficou esta saudação a estes irmãos. Quando você saudou, quando você se dirigiu a eles de todo o coração, com todo o seu ser, eles vêm ao encontro, esta energia vem ao encontro, esta transformação vem ao encontro. E você só vai lembrar do seu ego depois que este exercício acabar. Durante o exercício não tem ego, não tem um envolvimento, não tem um sentimento negativo, não tem uma recordação do passado, não tem uma ligação consciente com a vida que você está levando. Você diz: eu vos saúdo, irmãos, e tem estes centros na tua frente, e você vai ver como naqueles momentos você vai passar pela experiência de estar muito aliviado de você. Então, isto é um trabalho que está aí disponível. Hoje, quando eu estava olhando esta partilha, estava vendo estas coisas, isto veio assim, direto, simplesmente. Quer dizer, há uma forma que é você ter o seu ego redimensionado, ou ter o seu ego esquecido, ou ter o seu ego fora de foco, não está no teu foco naquele momento. Isto é muito importante. E a energia destes centros, que é uma energia impessoal, completamente acima da consciência humana, então isto que vem ao teu encontro produz aquilo que você mais precisa neste momento. Porque, na realidade, o que você precisa é se livrar de você. O que você precisa é realmente tirar isto do caminho. E o ego é tudo aquilo que é aquela mistura que você é. Por um momento, você tem a experiência
do que é não ter aquilo, do que é aquilo não está presente. Você vai ter esta experiência. Se isto acontece neste trabalho, se isto acontece neste exercício, se você percebe que foi liberado, que você está diante realmente desses irmãos e que você está saudando estes irmãos, você se sinta uma águia voando. Ali naquele momento, antes do ego aparecer, antes do ego te pegar de novo, você se sinta uma águia voando. A águia é um símbolo de Iberá, como vimos no livro. Então, você se sinta uma águia voando. Isto é, uma águia voando, isto é na sua mente, que você vai ver isto, voando como uma águia. Mas, em consciência, você sabe que aquilo é uma criação sua, é uma imaginação sua, para você estar na situação do seu espírito. Aquela águia que Iberá simboliza, aquilo simboliza o espírito livre, fora de tudo aquilo que o acorrenta, de tudo aquilo que o amarra, de tudo aquilo que o liga, que procura tolhê-lo. Então, Iberá tem esta águia, tem este movimento, e você entra neste movimento com a sua imaginação e considere o seu espírito ali, naquela águia. Mas esta águia, nesta energia de Iberá, esta águia não é só o espírito, é também a situação de androginia. A águia não é o águia nem a águia. A águia é androginia. A águia não é o nem a. É que as línguas são muito pobres e você não pode deixar de dizer a águia. As línguas não têm como expressar estas coisas. Então é a águia, mas não é a águia. Aquilo é androginia. Então você está naquilo, na sua consciência, existe esta impressão. E você vê também naquela águia, você tem aquela águia presente, ou você está voando como aquela águia, ou você é uma águia voando. Então, neste voo, todo este movimento do voo, todo este ritmo do voo, você vê ali os seus padrões transformados, todos os padrões. Ali não pode fazer seleção. Então, se é esta águia voando, se é este espírito livre, aí não há mais padrão nenhum a ser mantido. Ali no voo do espírito, naquela energia profundamente transformadora, muito mais do que transformadora, naquela energia fluidificadora, que transubstancia tudo, que muda tudo, todos os seus padrões vão mudar. Sem padrão nenhum, você não pode ficar. Como ser individualizado, você vai ter padrões. Mas serão outros padrões, outros tipos de padrões. E a energia de Iberá dá esta possibilidade, e é isto que a energia de Iberá está fazendo. É isto que ela está trabalhando. Então você, nesse exercício, você se doa, você vai ao encontro, você vai colaborar com aquilo que Iberá está fazendo. Agora, aqueles que têm possibilidade de visualizar cores, ou que percebem a vibração das cores bem naturalmente, bem simplesmente, então considerem isto tudo acontecendo dentro do vermelho. Isto pode ajudar bastante num certo plano. Então vocês considerem isto tudo acontecendo dentro do vermelho, ou isto acontecendo dentro do laranja violáceo. Isto já começa a chegar nas tuas células etéricas como força, como energia transformativa. Mas isto, repito, é para aqueles que trabalham com cores bem naturalmente. Aqueles que veem cores, aqueles que percebem a diferença entre uma cor e outra. Então, tem pessoas que veem o vermelho
e sentem uma coisa. Vê o azul, sente outra coisa. Vê o amarelo, aquilo lhe transmite outra coisa. Tem pessoas que já têm isto desperto, já têm isso preparado. Então, para esses, estas cores podem facilitar muito esse exercício, podem deixar esse exercício mais próximo do plano etérico. Porque até aqui você fez o exercício com a sua imaginação, você trabalhou com o mental, você fez o possível para o emocional entrar aí ajudando, mas isto de repente pode descer para o etérico se você começa a colocar aí elementos que facilitem esta descida desse trabalho. Bem, segredos desvelados não é a única coisa em matéria de leitura que traga esta energia. Embora este assunto de Berá e Anuteia não seja tratado em livro, eu pelo menos nunca vi livro que trate deste assunto, como assunto assim bem específico, mas Segredos Desvelados não é o único livro que tem esta energia. Esta energia está manifestada em outros instrumentos, em outros meios. Em matéria de livro, em matéria de leitura, em matéria de estudo através de leitura, aqueles livros dos padres do deserto, todos têm esta mesma energia, todos têm esta mesma força. E os livros dos padres do deserto são editados até em português. Então, vocês têm os segredos desvelados para trazer confirmações, trazer aberturas, trazer sugestões, trazer informações. E vocês podem ser ajudados, podem receber a colaboração dos ditos, das crônicas dos padres do deserto, porque eles viviam esta energia. Eles eram o próprio trabalho de Iberá e de Anuteia naqueles tempos, há 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás não é tanto tempo. 2000 anos atrás está aí. Tanto assim que está aí que o que os padres do deserto falavam ficou escrito. E o mar ainda não cobriu, não levou tudo embora, como levou tudo embora o que estava na Atlântida e levou tudo embora o que estava na Lemúria. Claro que nenhum padre do deserto iria falar nestas coisas. Eles estão falando de coisas completamente diferentes. Não é o assunto. O assunto vocês têm em Segredos Desvelados. O assunto. Os padres do deserto estão falando de outros assuntos. Até assuntos que possam interessar muito pouco na época atual. Mas ali tem esta energia, ali tem esta força, porque eles estavam trabalhando como prolongamentos de Iberá e como prolongamentos de Anuteia, aqui neste planeta e dentro da raça humana. Entraram na raça humana como estes prolongamentos e penetraram certos níveis do conhecimento com esta energia. E outro também conhecido, que trabalhava com esta energia e cuja obra está aí disponível, é João Evangelista. Tudo aquilo que é atribuído a João Evangelista tem esta energia, que era outro que representava isto, que trazia este impacto, que trazia este impulso. Então vê que os centros planetários também têm aqui os seus prolongamentos. Os centros planetários aqui têm os seus canais, em épocas remotas, em épocas menos remotas, ou nesta época, como os padres do deserto e João Evangelista, que são seres desta época. Os livros estão aí. Então, esta energia pode ser trabalhada, esta energia pode ser reconhecida, nós podemos estar bem em contato com isto, e isto é que é muito importante para nós ficarmos aptos a colaborar com isto. Para nós irmos compreendendo como é que isto trabalha, para que a gente vá se doando, amando esta transformação, amando esta forma dos centros planetários moldarem as coisas, dos centros planetários trabalharem as coisas,
E quando você começa a amar isto, quando você começa a compreender, você ali compreendendo, você vai se aproximando através desses padres, através desse João e da energia que está aí. O importante é que você procure um contato, que você se dê o trabalho de ir ao encontro. Você tem que se dar o trabalho de ir ao encontro. Você tem que sair da inércia. Tem que sair desta passividade de estar sob todo este firmamento de possibilidades e nada fazer. E ficar nesse nível humano corriqueiro, nesse estado mental, emocional, etérico, normal, comum. Então você tem que se mover daí. Tem que se mover daí e ir ao encontro destas coisas. Aí você vai ver e você vai amar. Você vai encontrar um outro caminho de amor. Você vai ver como o amor desperta de uma outra forma. Você vai ver o amor de outro jeito. E assim vai se caminhando. E vamos de novo ouvir o Iberaya Notea.